Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Depois de Adão e Eva terem desobedecido ao que Deus lhe tinha dito, que era para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois deles comerem o fruto, viram que estavam nus e esconderam-se. Mas Deus, ele foi atrás de Adão e Eva. Ele foi atrás deles porque os amava. Deus não os queria destruir. Por isso, chamou o Senhor, perguntou Deus a Adão: Onde estás? Não é que Deus não soubesse onde ele estava, mas esta pergunta mostra que Deus estava interessado em Adão e Eva. Ele não queria destruí-los. E depois de Adão vir para a presença de Deus, se expor diante de Deus, Deus faz-lhe diversas perguntas, tanto a Adão como a Eva. Deus agiu desta maneira porque se importava com eles. Deus tinha de os castigar. Ele queria castigar Adão e Eva. Ele tinha de fazer isso. Mas o seu desejo maior era tê-los de volta para si, pois Deus sabia que ainda havia neles espaço para arrependimento. Ainda havia a possibilidade de eles se voltarem para Deus. Pelo contrário, com a serpente, Deus não agiu da mesma forma. Deus sabia que a serpente, isto é, Satanás, não tinha condições de fazer o que era certo, nem de se arrepender. Para a serpente, restou apenas a maldição. Deus não foi ao encontro dela para levá-la ao arrependimento. É muito pior não ser corrigido por Deus no nosso pecado do que receber a sua correção. Se Deus não nos corrigir, vamos acabar como a serpente. Quando a nossa vida parece correr bem, mas continuamos no pecado, no erro, no engano, isso é um sinal preocupante de que Deus não está vindo ao nosso encontro para nos corrigir. Mas quão maravilhoso é quando Deus nos pergunta onde estás, quando Deus nos confronta com o nosso pecado, quando Deus nos corrige por causa do nosso pecado. Isso é sinal que Ele está interessado em nós e Ele nos ama e quer levar-nos ao arrependimento para nos salvar. Mas se isso não acontece, nesse caso, o que nos espera é a certeza de que um dia teremos de enfrentar Deus e receber as consequências do nosso pecado. Se Deus não nos corrige agora, haverá um dia em que não haverá mais oportunidade de arrependimento e salvação. E isso é o pior que nos pode acontecer.